amigo e minha amiga. Que Deus abençoe seu dia, que Ele esteja te dando sabedoria para as tuas decisões, para aquilo tudo que você tem que fazer hoje, que seja iluminado, seja guiado por Deus. E se tem algo que você não deve fazer, que o Espírito Santo fale ao teu coração e você mude de ideia enquanto ainda é tempo. Hoje eu quero falar com você sobre que tipo de conselho nós estamos ouvindo. Vem cá, você pede conselhos? Para quem você pede conselhos? E o conselho de quem que você obedece? Que você segue a ideia, a orientação? Nós vamos meditar hoje no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 6 em diante. Vocês lembram da história de Davi, né? Davi foi um grande rei de Israel, né? E Davi deixou conselhos para o seu filho Salomão. E Salomão foi um homem muito sábio e ele seguiu os conselhos do seu pai, Davi. Salomão também deixou conselhos para o seu filho, e inclusive o filho de Salomão se chamava Roboão. E Roboão, além de ouvir os conselhos do pai, ele tinha também os conselheiros, que eram pessoas idosas, eram sábios homens do reino de Israel, que acompanharam seu pai durante todo o governo. E Salomão fez um governo muito exitoso. Salomão conseguiu unir as tribos de Israel mais ainda. Salomão conseguiu construir grandes obras públicas, ampliar o reino. Salomão era um homem muito sábio politicamente, estrategicamente e também espiritualmente. Mas o jovem Roboão, quando seu pai morreu, ele assumiu o trono. E então, em certo momento, no capítulo 12 de 1 Reis, se você quiser ler os primeiros versículos, o povo veio a ele e perguntou: vem cá, como é que tu vai lidar com a questão dos impostos e também do trabalho forçado? Porque naquela época era assim, você pagava uma parte de impostos em alimentos, dinheiro, e uma parte era assim, tantos dias no ano que cada pessoa tinha que trabalhar para o governo, para o rei. Isso porque eles estavam construindo a cidade de Jerusalém, construíram o templo, construíram o palácio, construíram muita coisa, e esta mão de obra forçada era uma forma de realizar as obras que tinha que fazer. Porém, as grandes obras praticamente finalizadas, e agora o povo queria saber se o jovem Roboão, se ele ia seguir essa política, se ele ia mudar, se ele ia cobrar mais impostos ou menos impostos, se ele ia exigir mais dias de trabalho ou menos dias. O povo estava ali, né, diante do novo rei, questionando: como é que vai ser o teu governo? Então, o versículo 6 diz assim: tomou o rei Roboão conselho dos homens idosos que estiveram na presença do seu pai Salomão, quando esse ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham que eu responda a este povo? E eles lhe disseram: se hoje te tornares, olha só que interessante, servo deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Gente, olha que conselho para um rei. Meu Deus, que conselho esses homens deram, de sabedoria profunda. Você quer ser um rei honrado? Você quer ter o respeito? Você quer que as pessoas sirvam ao teu reino? Sirva você a eles. Torne-se um servo deles. Olha só, gente, isso aqui é profundamente bíblico, é profundamente cristão, porque Jesus fala: aquele que quiser, né, ser grande no reino de Deus, que esse sirva a todos. Meu Deus, aqui tem exemplo para pai e para mãe que tem que servir os seus filhos, né? Servir com amor, para líderes que tem que trabalhar, tem que servir ao próximo, cuidar do próximo. Meu Deus, eu lembro de Jesus lavando os pés dos discípulos quando eles estavam brigando para saber quem era o mais importante, quem era o melhor. Jesus foi lá, tirou a capa, se enrolou numa toalha e começou a lavar os pés dos discípulos como um escravo fazia.
para dizer assim, ó, aprendam a servir uns aos outros. Não se preocupe que os outros te sirvam. Se preocupe em você em dar o exemplo. Mas, olha o versículo 8. Porém, o Roboão desprezou o conselho que os anciãos tinham lhe dado e tomou conselhos com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E lhes disse: o que vocês me aconselham que eu responda a este povo que me falou dizendo: alivia o jugo que impôs teu pai a nós? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que te disse, que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia ele sobre nós. Assim tu falarás a eles: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai impôs um jugo pesado, eu ainda aumentarei. Se meu pai castigou vocês com açoites, eu castigarei com escorpiões. Meu Deus. E ele deu, no versículo 13 diz assim, ó: dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezou o conselho que os anciãos lhe haviam dado, e falou segundo o conselho dos jovens. Gente, ele desprezou o conselho que os anciãos, que os mais velhos, que os mais experientes haviam dado. Ele desprezou o conselho, era como se fosse o conselho do pai dele. Ele desprezou o conselho do seu pai biológico, do seu pai espiritual também, porque Salomão era um líder também na fé. Salomão escreveu 3 livros que estão na Bíblia. Hoje em dia, tem muita gente desprezando o conselho de Deus. Tem muita gente desprezando o conselho dos pastores, dos líderes cristãos, os líderes cristãos sérios, né? Porque tá cheio de gente aí que se diz líder cristão, mas, meu Deus, dá cada conselho furado. E buscando conselho nos seus amigos. Para quem você está pedindo conselho, amigo, amiga, jovem? Você está ouvindo o conselho de quem? De quem sabe tanto quanto você? Você precisa ouvir conselho de quem já tem mais vivência, mais experiência e quem tem vida de comunhão com Deus. Gente, o resultado dessa história aqui é trágico, muito trágico, para a história de todo o povo de Israel. Sabe por quê? Porque as 10 tribos e meia, né, vão se revoltar contra ele. Vão dizer assim: o que nós temos com a casa de Davi? Por que a casa de Davi faz isso conosco? Porque Roboão, ele era descendente de Davi, ele representava o rei Davi ali. Por que nós vamos seguir os judeus se eles só querem nos explorar? O povo se sentiu explorado, se sentiu humilhado, se sentiu ultrajado por um homem que, querendo governar sobre eles, já prometia, queria lhes humilhar. Sabe o que o povo fez? O povo disse: vamos cada um para nossa casa, não vamos seguir esse homem. E aquele dia começou a divisão do reino de Israel. E o povo levantou um outro homem como líder, chamado Jeroboão. 10 tribos e meia seguiram Jeroboão, e apenas 1 tribo e meia ficou com Roboão. Assim surgiu o reino do norte e o reino do sul em Israel. O reino de Israel e o reino de Judá. Roboão ficou governando apenas sobre Judá. Sabe, gente? Quero dizer isso para você, presta bem atenção. Você e eu temos responsabilidade nas decisões que nós tomamos, porque elas vão ter consequências na nossa vida, na vida da nossa família, na igreja que nós participamos, na empresa, na escola, na universidade. Gente, aonde você está, as tuas decisões, elas vão impactar em situações que vão mudar o destino. O tempo todo a gente toma decisões. Quando a gente diz que vai mudar algo, que não vai mudar, que vai manter o que não vai manter, quando a gente faz ou deixa de fazer uma coisa, a gente está o tempo todo tomando decisões. E as nossas decisões são baseadas em algo, em alguma coisa.
Pare de tomar decisões da sua própria cabeça. Busque conselho da palavra de Deus. Busque conselho de homens, mulheres de Deus, pessoas que têm mais experiência que você, pessoas mais sábias. E não fique buscando conselho em pessoas que não têm aval de Deus, que não têm sabedoria para te dar conselhos. Muita coisa já deu errado porque pessoas buscaram conselhos em pseudo-amigos que deram um conselho furado. Era um conselho da boca do próprio diabo. Eu já conversei com muitas pessoas que me disseram assim: eu terminei com o meu casamento porque as minhas amigas me disseram que não adiantava mais insistir. Todo mundo me disse isso. Gente, todo mundo quem? Meu Deus. Se tu procurasse alguém de Deus, ia dizer para te lutar pelo teu casamento. Ia dizer para você ir até o fim. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de destruir famílias. Deus não é Deus também de fazer a gente desistir na metade do caminho. Então hoje eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, procure conselhos em pessoas habilitadas, pessoas sábias, pessoas que têm mais experiência. Seja discipulado, procure o seu pastor. Você precisa ser pastoreado, você precisa ser cuidado por pessoas que têm mais experiência na fé. Eu digo, não é só porque ocupa um cargo na igreja que essa pessoa tem experiência. Olhe os frutos dessa pessoa, olhe a vida dessa pessoa. Olhe como ela lida com a sua família, olhe como ela lida com os seus negócios, e ali você vai ver se ela tem vida com Deus. Vamos orar hoje, pedindo o conselho de Deus, pedindo sabedoria para tomar as decisões? Vamos? Então tá bom, vamos orar. Pai querido, te agradecemos pelo dia de hoje. Tu és maravilhoso, Senhor, primeiro em nos conceder esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida, pela paz, pela tua presença. Perdoa, Pai, os nossos pecados e também as decisões precipitadas que muitas vezes nós tomamos. E nos perdoa quando vamos buscar conselhos nas pessoas erradas. Nos ajuda, Senhor, a não ficar abrindo a nossa vida para todo mundo, mas para as pessoas certas. Ajuda este homem, Senhor, a voltar à igreja, a voltar ao congregar. Esta mulher, Senhor, a voltar a conversar com pessoas mais experientes na fé. Dá, Senhor, pais espirituais para cada um aqui, Senhor. E também, Senhor, aqueles que já têm mais experiência na fé, que se tornem pais e mães espirituais, aconselhando pessoas mais jovens, mais novas na fé, ajudando outras pessoas, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Fortalece o nosso coração, renova as nossas forças, nos dá sabedoria hoje, Senhor. Nos livra dos laços do diabo, nos livra dos enganos do inimigo e nos livra, Senhor, de destruir aquilo que o Senhor tem construído em nossa vida. Pedimos a tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, e até amanhã em mais um Devocional de Fé.